Por quê, hein? Por que que o Brasil, com todo o potencial que a gente sabe que tem, parece que vive num ciclo assim de promessas que nunca se cumprem? De onde vem essa sensação de que o país, sabe, não deu certo? E, mais importante, tem uma luz no fim do túnel? O que os diagnósticos de hoje apontam? Para a nossa análise de hoje, a gente recebeu uma pilha de materiais bem variada. Tem desde análise histórica, comparando o Brasil com outros países, até relatórios de economia, dados bem duros sobre educação. E também propostas concretas de reforma. O nosso desafio aqui é juntar as peças desse quebra-cabeça e tentar entender como é que a gente veio parar aqui. Exato. E a ideia é justamente essa, conectar os pontos. A gente precisa olhar para as decisões do passado, como foi a nossa industrialização, o jeito que o país se endividou. Depois a gente tem que encarar os perrengues de hoje, como o famoso custo Brasil, o gargalo da educação, e aí sim discutir as estratégias que estão na mesa agora para tentar virar esse jogo falando de neoindustrialização, da tal transição ecológica. Ok, vamos lá. Para começar a desemaranhar esse fio, um bom ponto de partida é olhar para trás, para uma época em que o Brasil e a Coreia do Sul eram até que parecidos no desenvolvimento. As fontes mostram que ali, entre os anos 50 e 80, os dois países cresciam a taxas altíssimas, se transformando de países agrários em industriais. A largada foi parecida, porque a chegada foi tão diferente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E é uma comparação muito, mas muito reveladora. Porque embora os dois países quisessem se industrializar rápido ali nos anos 70, os caminhos e os resultados foram opostos. Os estudos que a gente analisou separam essa diferença em 5 pontos cruciais. Primeiro, a dívida externa, mas não só o tamanho dela, e sim o custo. Isso é fundamental. Segundo, o controle da inflação. Terceiro, como cada país financiou seus grandes projetos. Quarto, um ponto-chave, a prioridade que cada um deu para educação e tecnologia. E, por último, algo na base de tudo. A Coreia fez uma reforma agrária que o Brasil, bom, nunca fez. Vamos focar nessa história da dívida, então. Porque tem um gráfico nos materiais que é um soco no estômago. É de um estudo da UFRJ. Ele mostra o custo da dívida para o Brasil e para a Coreia entre 68 e 84. E a linha do Brasil está sempre, o tempo todo, muito acima da Coreia. Em 81, por exemplo, o serviço da nossa dívida era quase 23% do total devido, o da Coreia. Pouco mais de 10%. Peraí, não é só que a gente se endividou. A gente pagou mais que o dobro de juros por cada dólar que pegou emprestado. É como se a gente tivesse pego um empréstimo no cheque especial, enquanto a Coreia pegou um financiamento subsidiado. Foi essa a largada. Exatamente essa. E o motivo, como as fontes apontam, era geopolítico. Os Estados Unidos tinham interesse militar na Coreia durante a Guerra Fria e, bom, facilitavam o crédito. Mas o fascinante é o que cada país fez com esse dinheiro. Não era só o crédito mais barato. O Estado coreano era extremamente disciplinador. A empresa que pegava esse crédito subsidiado tinha que cumprir metas. Que tipo de metas? Exportar mais, investir em pesquisa, lançar produtos novos. Se não entregasse o resultado, perdia o benefício na hora. Era uma via de mão dupla. Já no Brasil, essa cobrança era muito mais frouxa. E tem um detalhe ainda mais grave. Os estudos mostram que em certos períodos, como ali entre 71 e 73, parte do dinheiro que o Brasil pegava lá fora nem virava fábrica ou estrada, ficava parado como reserva internacional. Nossa. Ou seja, a gente pegava um empréstimo caro que nem sempre virava capacidade de produzir mais. Ok, então a gente começou a corrida já tropeçando feio. Mas em algum momento a gente conseguiu embalar com a indústria? Ou essa dificuldade inicial deixou sequelas permanentes? Deixou sequelas profundas. E isso nos leva a um conceito que aparece muito nos materiais, que é o da desindustrialização precoce. A ideia é simples. Países ricos como os Estados Unidos, a Alemanha, primeiro eles ficaram muito ricos com a indústria e só depois, com a economia madura, migraram para um setor de serviços super avançado. O Brasil, por outro lado, começou a perder suas fábricas muito antes de chegar nesse nível de riqueza. O nosso motor começou a falhar no meio do caminho. E por que isso aconteceu?
Quais foram as causas apontadas? As análises apontam algumas. A principal é a chamada doença holandesa, que parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim: o Brasil encontrou uma mina de ouro, que no nosso caso são as commodities, tipo soja, minério de ferro. O mundo inteiro quer comprar nosso ouro. Então a nossa moeda, o real, fica super valorizada. E aí vem o problema, né? Exato. Com o real forte, a geladeira que a gente fabrica aqui fica caríssima para vender lá fora. E a geladeira importada vira uma pechincha aqui dentro. No fim, a nossa fábrica de geladeiras não aguenta e quebra. Essa é a doença. Faz todo sentido. Mas as fontes também mencionam as reformas liberalizantes e os juros altos. Aí tem uma divergência, não? Porque alguns analistas defendem que essas reformas eram necessárias para modernizar a economia, mesmo que tivessem esse efeito colateral na indústria. Sim, esse debate existe e ele é importante. A defesa era que a abertura do mercado forçaria a nossa indústria a ser mais competitiva e que os juros altos eram essenciais para controlar a inflação. O ponto que os críticos levantam, e os dados mostram isso, é que o resultado foi uma fragilização muito grande do setor industrial que não conseguiu competir. O fato é que nossa pauta de exportação ficou mais básica. Tem um dado impressionante. Em 2017, a fatia de produtos de alta tecnologia nas nossas exportações era a mesma de 20 anos antes. Caramba! A gente andou de lado por 2 décadas enquanto a Ásia voava. Exato. E tem saída para isso? Como se reindustrializa um país que aparentemente perdeu o bonde? Os documentos sugerem que a gente precisa olhar para as grandes demandas do futuro. Primeira, infraestrutura. O Brasil é um canteiro de obras em potencial. Portos, ferrovias, saneamento, tudo isso precisa de máquinas, de cimento, de aço. Ou seja, precisa de indústria. Segunda, modernização dos serviços. Um hospital moderno, uma escola conectada, uma agricultura de precisão. Tudo isso precisa de equipamentos, de hardware, de software. E a terceira é o setor externo. Aproveitar o crescimento de outras economias para vender produtos industriais mais complexos. Mas, para ter uma indústria moderna, para modernizar os serviços, a gente precisa de gente qualificada, de capital humano. E aí a gente esbarra em outro problema estrutural gigantesco, né? Sim, o da educação. E os dados do PISA 2022, que estão nos materiais, são de cair o queixo. O Brasil ficou estagnado em matemática, leitura e ciências lá no fim da fila entre 81 países. E, de forma geral, o tempo que um brasileiro passa na escola ainda é bem menor que a média dos países ricos. Mas tem um gráfico nesse relatório, o gráfico 4, que detalha o desempenho em matemática por classe social. E ele é assustador. Ele é o retrato do nosso abismo social e educacional. Exato, porque ele mostra que os 20% dos estudantes mais ricos do Brasil têm uma nota média em matemática uns 430 pontos, que é inferior à média geral de todos os alunos dos países da OCDE, que é de 470 pontos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso é muito sério. Quer dizer que nem a nossa elite, com acesso às melhores escolas, consegue competir com o aluno médio de um país desenvolvido? Exatamente isso. O que isso diz sobre a qualidade do nosso ensino como um todo, do topo à base? Diz que o buraco é muito mais embaixo. A desigualdade é brutal, porque os 20% mais pobres têm uma nota baixíssima, de 350 pontos. Mas o seu ponto é o crucial. Nem o topo da nossa pirâmide educacional está preparado para a competição global. Como a gente vai inovar, criar tecnologia de ponta, aumentar a produtividade do país, se nem os nossos jovens mais privilegiados atingem a média dos países com quem queremos competir? Isso não é só um problema social, é uma trava para o desenvolvimento econômico. É uma barreira estrutural. Certo. Então, além da herança histórica e do gargalo educacional, tem o custo de operar no dia a dia. Aquela sensação de que tudo aqui é mais difícil, mais caro, mais demorado. O tal do custo Brasil. As fontes do governo que a gente recebeu trazem um número que parece, assim, inacreditável. 1,5 trilhão de reais por ano. É isso mesmo. O número é esse mesmo. É esse o valor que as empresas brasileiras pagam a mais para produzir aqui
do que a média dos países ricos? Exato, é um peso gigantesco nas costas de quem tenta produzir e gerar emprego. E ele é composto de várias coisas. O principal talvez seja o nosso sistema de impostos. É tão confuso que um estudo mostrou que o contencioso tributário, Que é a briga na justiça sobre imposto, certo? isso, basicamente a montanha de processos na justiça sobre quem deve qual imposto. Isso chegou a valer 75% do nosso PIB em 2019. É uma indústria da disputa judicial. Exatamente. É por isso que a reforma tributária, a PEC 45, é vista como tão central. E o que essa PEC faz? De forma simples. Ela tenta resolver isso trocando aquela sopa de letrinhas de impostos, ICMS, SS, PIS, COFINS, por um imposto só, no modelo de um IVA que é usado no mundo todo. A ideia é simplificar, dar transparência e acabar com a guerra de impostos entre os estados. Além disso, tem a burocracia. Em um ranking de 2019 do Fórum Econômico Mundial sobre o peso das regulações, o Brasil ficou em último, 141 de 141 países. O último lugar. O último. E some a isso a dificuldade de conseguir crédito, principalmente para o pequeno empresário, e uma logística, cara, super dependente de caminhão. Ok. Burocracia, impostos, logística. Isso tudo é o custo, digamos, oficial. Mas os materiais falam de um custo não oficial. Onde entra a corrupção nessa conta de 1,5 trilhão? Ela entra como um grande fator de ineficiência e de risco. Tem uma definição da Controladoria Geral da União nos documentos que é muito boa. Corrupção é a sobreposição de interesses pessoais sobre as necessidades coletivas. Na prática, ela encarece contratos, desvia recursos que iriam para serviços públicos e, talvez, o pior de tudo, cria um ambiente de incerteza. O empresário nunca sabe qual vai ser a regra do jogo amanhã. E isso afasta investimento sério de longo prazo. Ferramentas como a Lei de Acesso à Informação são essenciais, mas o estrago na confiança é enorme. Nossa. Colocando tudo na mesa, assim. Uma largada histórica complicada, uma indústria que encolheu cedo, uma educação que não prepara nem a elite e um custo de operar que sufoca. O quadro é bem desanimador. Dá a impressão de que a gente está preso em armadilhas por todos os lados. É por isso que essa sensação de país do futuro que nunca chega é tão forte. Exatamente por isso, porque os problemas são estruturais, eles estão interligados. Mas é justamente por entender a complexidade do diagnóstico que a gente pode começar a discutir as soluções. E elas também precisam ser estruturais. As fontes, como o relatório do BNDES de 2024 e estudos do IPEA, desenham um caminho que se baseia em algumas frentes. A primeira é uma nova política industrial. Mas isso não soa um pouco como as velhas políticas de escolher campeões nacionais, que nem sempre deram muito certo? O que é diferente agora? A proposta é que o foco seja em missões, em resolver grandes problemas do país. Por exemplo, uma missão é criar cadeias agroindustriais sustentáveis. Outra é fortalecer o nosso complexo de saúde para a gente não depender de fora numa próxima crise. Outras missões são a transformação digital da indústria e o desenvolvimento da bioeconomia usando a biodiversidade da Amazônia de forma inteligente. A ideia não é escolher empresas, mas direcionar esforços para áreas estratégicas. A segunda grande frente é a transição ecológica. Ah, o tema do momento. E com razão. O mundo vai investir trilhões de dólares em descarbonização. E o Brasil, com sua matriz energética limpa, com as florestas, está numa posição única para atrair uma parte desse dinheiro. O próprio BNDES já aprovou mais de 38 bilhões de reais para projetos de economia verde só em 2024. E além da indústria e do meio ambiente, a infraestrutura e o social continuam sendo prioridades, imagino. Sem dúvida. A terceira frente é continuar investindo em logística, saneamento, mobilidade, mas com um olhar muito mais forte para o social e a redução das desigualdades. Programas como o BNDES Periferias são um exemplo disso. E por trás de tudo tem a quarta frente, que é o debate sobre o papel do Estado. Não um Estado empresário que faz tudo,
mas um Estado que planeja, que induz o desenvolvimento, que coordena os diferentes atores. Tudo isso dentro da democracia. E parece que há um esforço para financiar essa agenda. O relatório mostra que o BNDES bateu um recorde de 212 bilhões de reais em aprovações de crédito em 2024. É um sinal. Ok, então o diagnóstico é pesado, com raízes históricas, mas não é um beco sem saída. Os caminhos para o futuro estão sendo traçados. Uma reindustrialização mais verde e inteligente, investimento em inovação, a reforma do ambiente de negócios, que é crucial, e um foco muito necessário em incluir todo mundo nesse desenvolvimento. Exatamente. As fontes deixam claro que os problemas do Brasil foram acumulados ao longo de décadas. As soluções, portanto, também precisam de tempo, consistência e visão de longo prazo para funcionar. Não existe bala de prata. E isso nos leva a uma reflexão final que vai além da planilha dos economistas. Manda. A gente viu que as estratégias propostas são complexas e de longa maturação. Elas precisam de estabilidade para dar frutos. Mas o Brasil vive uma fragmentação política muito grande e uma pressão constante por resultados para a próxima eleição. Então, a provocação que fica é: qual é o arranjo institucional, o pacto social que a gente precisa construir para garantir que uma estratégia de desenvolvimento nacional como essa possa ser mantida por décadas, sobrevivendo a trocas de governo e resistindo aos interesses de grupos que, historicamente, sempre conseguiram desviar o país de um caminho de bem-estar para todos?